Olá pessoal, professor Delvaney aqui. Neste vídeo será demonstrado como utilizar a biblioteca da Altitiva nos projetos do Caio. Então, inicialmente serão obtidos alguns arquivos. O primeiro arquivo, que é o arquivo que será baseado no projeto, é o Blink, que foi desenvolvido no projeto anterior, tá? Então, basicamente é o projeto Blink usando Activalware, a biblioteca de interesse, a da Altitiva, e um arquivo padrão, que será o arquivo principal do programa. Então, será feito o download desses três arquivos. Então, tá aqui, ó, carregou. Esse aqui vai ser o arquivo principal do programa desenvolvido no Caio, tá? Então, uma vez feito o download, então a gente vem agora. Então, é necessário obter esses arquivos. Eu vou colocar eles no desktop, tá? E a partir do desktop será feito o tratamento necessário aqui para que tudo isso se torne um projeto só. Então, extrair canal para a sua pasta. Então, tem-se aqui a da Altitiva, Activalware e o arquivo padrão. O objetivo desse vídeo, pessoal, é mostrar como utilizar essa biblioteca e esse arquivo padrão em um projeto do Caio. Então, esse projeto que está sendo aproveitado é o projeto desenvolvido no vídeo anterior, tá? Esse arquivo C não se tem mais interesse nele, tá? Então, ele será removido do projeto. O objetivo é utilizar o arquivo padrão da Altitiva. Então, agora será adicionado um arquivo existente aqui no Source Group. Então, vem aqui em Desktop, Activalware, arquivo padrão da ELT. Observa-se que, vou fechar essas aqui. Observem que o arquivo padrão ele contém uma série de arquivos que são comuns ao arquivo que foi deletado, tá? Só que ele tem essa novidade aqui, ó, vai ter uma biblioteca nova que vai ser utilizada. Então ele é baseado no exemplo da Texas, tá? E ele vai ter algumas novidades. Esse arquivo que é o desenvolvido aqui, a finalidade dele é usar todos os arquivos existentes da Altitiva, como por exemplo funções, tá? Que permitem utilizar de forma rápida GPIOs, conversores AD, módulos PWM, essas coisas. Então está faltando adicionar da Altitiva e para isso será adicionado um grupo novo, o qual será renomeado para da Altitiva. Então, ok. Agora é necessário adicionar os arquivos da Altitiva. Observem que a pasta está dentro do projeto. Será selecionado todos, porém nem todos serão adicionados, com exceção do botão Snippet e do Deoxygen. Então adiciona-se eles aqui. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a biblioteca Deltiva.c. Ela foi desenvolvida pelos professores Guilherme Moritz e professor O'Hara, da UTF-PR. A finalidade dessa biblioteca é facilitar a programação de diversos periféricos. Então, o usuário, se ele deseja configurar um canal AD para efetuar uma conversão, ao invés de incorporar todo esse código no arquivo principal, basta apenas chamar essa função, tá? E aqui dentro dela o usuário define qual canal que ele quer fazer a leitura. Então tem várias funções aqui que são bem importantes. Então, a princípio, o procedimento está feito. Teoricamente, seria necessário apenas compilar e o programa iria funcionar. Mas observem que existem em torno de 19 erros que impedem esse funcionamento e isso vai ser objeto de estudo nesse vídeo, certo? Então, a fonte de erro, entre outras, basicamente consiste no problema de definições aqui. Então, observem que o Caio ele não está conseguindo encontrar
a definição para esse tipo de label aqui, ó, o GPIO PC5, por exemplo. E aí essa definição ela está dentro do delttiva.c. Então, se o usuário entrar aqui na delttiva.c e aí pesquisar PC5, é um comentário, tá aqui, é o PC5, o 4TX. Então, vou colocar aqui mais fácil. Tá aqui, ó. Então, essa definição, entre outras, o Kyle ele não está conseguindo identificar. A questão é aonde estão essas definições. O usuário ele pode tentar clicar com o botão direito do mouse e go to definition. Então, teoricamente, o Kyle iria redirecionar o programa para o arquivo em que essa definição foi feita. Observem que aqui ele acusa erro, tá? Ele está dizendo que não encontrou. Essa definição ela está contida, se o usuário consultar ó, include delttiva.h, ela está contida em algum desses arquivos aqui. Então, basicamente, a principal fonte desses problemas aqui é que o Kyle ele não está conseguindo encontrar esses arquivos no Windows, certo? O usuário tem que especificar o caminho. E observem que, como a gente não está conseguindo identificar o caminho, vai ser difícil aqui pelo Kyle enxergar aonde, em qual desses arquivos está esse GPIO PC5. Então, uma forma de resolver esse problema é utilizar o Code Composer, tá? Eu tenho meu Code Composer aqui, tenho uma lista de programas, eu abri um programa que tem a delttiva e eu vou repetir essa busca aqui. Por que aqui? Porque no Code Composer está tudo funcionando, ou seja, o Code Composer enxerga todos os diretórios de todos os arquivos que foram incluídos. Então a gente vem na delttiva.c, só vai consultar aquela linha. Nesse aqui a gente não vai usar. Então vai consultar aquela linha lá, linha 1416, tá? Então a gente vai consultar 1416 aqui. Tá aqui, ó. Agora a gente aperta F3, tá? É o equivalente a Go to Definition. E observem que esse GPIO PC5 ele está contido no pinmap.h. Então, basicamente, pessoal, o Kyle ele não está enxergando, entre outros arquivos, ele não está enxergando esse arquivo aqui. E aí isso precisa ser resolvido, tá? E observem que interessante é que aquele arquivo pinmap.h ele realmente tem um valor em hexa de 32 bits que ele atribui a essa definição. Então, esse valor aqui é o que realmente vai ser traduzido em linguagem de máquina lá, em assembly, e isso realmente vai se transformar em níveis lógicos lá nos registradores, tá? Então, sem esse tipo de arquivo, o programa não vai funcionar, certo? Então, agora a gente vai tentar corrigir esse problema, tá? Mas antes de corrigir ele, é importante tentar enxergar o que é esse pinmap.h. Observem que tem uma série de definições aqui, e essas definições, se o usuário navegar aqui pelo arquivo, elas se referem a esse dispositivo aqui. Por outro lado, observem que aqui em cima já tem outro dispositivo. E observem também que a linguagem utilizada é a linguagem C, só que está usando uma função bem importante do C, que é a ifDefine. Então, se o usuário escolheu esse dispositivo, utilize esse conjunto de definições. Então, como que o usuário escolhe aqui no Code Composer o dispositivo? Aqui no Code Composer é bem simples. O usuário cria um projeto novo aqui no Wizard, certo? Ele vai escolher a família e ele vai escolher um microcontrolador. A escolha que ele fizer aqui,
O compilador automaticamente ele vai atribuir aqui no linker, ó. Então, nesse projeto que eu estou fazendo, eu estou usando o TM4C123 de H6PM. Então, lá no Wizard eu fiz isso. E aí o compilador traduz isso em linguagem para o linker. Então, quando o linker for pesquisar os arquivos .h, ele vai comparar todos os que estão aqui e automaticamente vai concluir, ó, esse projeto vai usar esse conjunto de definições. Então, todos esses símbolos aqui, todos esses labels, vão ser definidos com esses valores, tá? É isso que o Kyle não está conseguindo enxergar lá. Então, a maneira de resolver isso lá no Kyle é a seguinte: o usuário precisa informar para o Kyle essas informações aqui, ó. O Kyle precisa entender qual dispositivo que ele está usando, porque quando ele navegar aqui, ele vai poder concluir um dispositivo e ele vai pegar todas as definições do referido dispositivo, tá? Então a gente vai fazer isso aqui. Então eu vou clicar com o direito do mouse na diapositiva, vou acessar as opções CC++. Aí, pessoal, observem que eu já tenho isso, tá? Eu já tenho isso em texto, eu só vou copiar, tá? Para agilizar aqui o processo. Então aqui em Define eu coloco isso. Não precisa colocar o define antes, porque a inclusão aqui nesse edit já pressupõe que o compilador vai botar o define, tá? Isso é coisa do Caio. E claro, tem que colocar aqui que todos esses arquivos estão na Tivalware, tá? Então a gente vai acessar aqui Tivalware, escolhe o folder, ok, ok. Então agora pode ser feita uma tentativa, tá? A gente vai compilar. Bom, agora aqueles erros desapareceram, tá? Surgiu uma nova fonte de erro. Ó, 3 erros, 61 avisos. O erro é o seguinte: erro L6218E. Símbolo indefinido LCD data se refere ao LCD.C. Então, se a gente acessar o LCD.C, observem que o Kyle ele não está identificando essas funções aqui. Bom, o motivo pelo qual ele não está identificando se refere a uma versão de compilador, tá? A versão que ele está utilizando, essa definição, ela pode ser feita de algumas formas. Eu vou usar uma que vai funcionar, que é a static inline, tá? Então é necessário trocar isso em todos, tá? Se fosse na versão lá do Code Composer, ia funcionar porque a versão do C que ele está trabalhando permite que essa definição de função seja escrita desse jeito. Então, uma vez que o erro foi corrigido, podemos tentar novamente. Então, build. Observem agora que os erros desapareceram. Então, a fim de verificar o funcionamento de fato, eu vou estar utilizando aqui a variável i32loop, assim como foi feito no vídeo anterior. E observem que algumas funções aqui elas dependem de requests, então a gente vai comentar elas, tá? Essa aqui é uma, a configure art, ela é outra que espera informações do microcontrolador, e essa que faz o delay utilizando o pulso de clock do microcontrolador, ela depende da sysclock get, a qual depende de um retorno do microcontrolador. Então isso aqui a gente não vai usar, tá? Vou compilar novamente. Então observem que não tem nenhum erro. Vou acessar o ambiente de depuração, tá? E aqui, assim como no vídeo anterior, é necessário colocar a região da memória na qual vai estar contida a informação da i32loop. Então vou fazer isso rapidamente aqui. Mapear essa região. Vou adicionar o watchWindow, porque a finalidade é ver se esse novo arquivo padrão está funcionando com a biblioteca da Eltitiva.
e se porventura a linha 105 for executada, isso já atende ao que a gente precisa para validar esse funcionamento, certo? Eu vou colocar para ele mostrar em decimal. Feito isso, observem que agora está funcionando. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal, e até a próxima.